Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SOS Cast. Eu sou a Mariana Almeida, criadora do perfil SOS Amor Próprio no Instagram. E hoje eu estou aqui com um convidado para lá de especial, um grande amigo meu, parceiro já há muito tempo lá na minha página, Rian Lima. Já vou apresentar ele para vocês, espera aí. Bom, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos de um modo geral, principalmente relacionamentos linkados à igreja. Se você é evangélico, se você pertence a alguma denominação e tem algumas dúvidas com relação a namoro, a casamento, a divórcio, fica nesse vídeo que nós vamos esclarecer algumas dúvidas aqui para vocês e até trazer alguns assuntos polêmicos. Então, fica aí, tá? Antes da gente dar início aqui ao nosso bate-papo, eu quero apresentar e quero falar para vocês do nosso patrocinador, que é o Cealive, que é uma suplementação alimentar 100% natural, que vai te ajudar nas questões como ansiedade e insônia, tá? É um blend de vitaminas poderosíssimas. E eu vou deixar o link aqui para vocês obterem mais informações sobre o Cealive. E, é claro, através desse link, vocês têm 20% de desconto sobre essa suplementação, tá? Então, se você tem problemas com ansiedade, com insônia, deseja ter um sono mais reparador, ter mais foco, mais motivação, Cealive é a minha indicação para vocês, tá bom? Bom, deixa eu apresentar o meu amigo. Para quem não conhece, Rian Lima, psicanalista? Psicanalista. Seja muito bem-vindo aqui no SOS Cast, amigo. É um prazer ter Mari, você aqui. Obrigado pelo prazer de estar aqui com você, com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um tempo de troca, um tempo de experiência aí muito, muito legal. Uma das minhas formações é ser psicanalista, é a psicanálise, mas dentro de muitas coisas eu falo que a minha grande formação é a carência afetiva. Essa foi uma das grandes formações que eu tive que fazer pós-doutorado para me livrar disso, porque foi algo que realmente me comprometeu em muitas áreas, principalmente em relacionamentos, principalmente não só relacionamento afetivo, mas relacionamento com amigos, relacionamentos com a minha família. Então eu precisei tratar muito. Então uma das minhas formações é psicanálise e a outra é carência afetiva. Que legal. Então, só para eu entender melhor, você tinha essa área da sua vida mal resolvida, vamos dizer assim? Sentiu a necessidade de estar trabalhando isso e foi estudar? Foi. Na verdade, eu com 18 anos eu tomei a decisão, ali 17 para 18 anos eu tomei a decisão de fazer a faculdade de música e fazer seminário, né? Eu sempre fui muito envolvido com as coisas da igreja. E com 19 anos eu descobri que eu fui pai. Eu engravidei uma moça dentro da igreja. E isso foi uma grande polêmica, né? Tá aí um assunto que a gente pode trazer também. E foi, assim, se a gente pega isso há 10 anos atrás, hoje as coisas são um pouco mais leves. Mas há 10 anos atrás isso foi visto de uma maneira muito rígida e muito pesada. Então eu tive que aprender a lidar. Porque dentro da igreja, você ter um filho e decidir não casar é muito, 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 muito delicado. Então, eu mesmo assim permaneci dentro da igreja, assumi meu filho, tomei a decisão de não casar. E aí, conforme o tempo foi passando e o meu envolvimento com a igreja foi se aprofundando, eu vi a necessidade de ter uma outra formação, que era a psicanálise. Então, inicialmente, eu fiz psicanálise não para clinicar, não para atender, mas para ser uma ferramenta aí de uso ali no dia a dia com os irmãos da igreja, com os jovens, com os adolescentes. Poder auxiliar, né? E claro, principalmente para mim, né? Porque eu fiz terapia desde muito cedo e isso me encantou. Falei, cara, é uma ferramenta que eu preciso aprender, eu preciso dominar. E uma vez só por semana de terapia, às vezes, não é o suficiente. Você precisa ter bagagem e ferramentas para você saber lidar com você mesmo e lidar com os outros. E aí, então, eu fui para essa área. Eu comecei com o Instagram, e aí teve os Reels que viralizaram, e aí estamos assim aqui, vai. né? Eu não sei se você já se deparou, né, com esse tipo de crença, mas eu vejo assim, pela minha igreja, antigamente, tá? Hoje acredito que tá algo, né? A irmandade tá mais evoluída, vamos dizer assim, né? Os irmãos já não têm a mente tão fechada, né, com relação a isso. Mas antigamente você falava assim, de fazer terapia, ou de, vou fazer, né? Vou procurar um psicólogo, vou fazer terapia, vou fazer algum tipo de tratamento. Tinha uns irmãos mais antigos que eles
ignoravam, né? Falavam, não, procura Deus, né? Você tem que... Tudo se resolve com Deus, tudo né? se resolve com Deus, né? Se firma com Deus, vai buscar a palavra, vai orando. Lógico que essas coisas ajudam, né? Mas eu acho que tem uma geração mais antiga que na cabeça deles, na mentalidade deles, esse tipo de coisa não funciona, né? Não existe. E eu posso dizer também com precisão, assim como você, né? A terapia, ela me ajudou muito no momento mais difícil da minha vida. Obviamente, né? Que foi um momento também que eu me aproximei muito mais de Deus. Então, sem dúvida, Deus em primeiro lugar, né? Deus me ajudou muito nessa jornada, nesse meu processo. Mas a terapia, né? Enfim, né? A psicologia, né? Os profissionais ali da área, eles, sem dúvida, nos ajudam muito, né? Sem dúvidas. Eu falo que nós somos um ser... O ser humano é um ser muito complexo. Uhum. Ele não é só espiritual. Ele é corpo, alma e espírito. Então, você precisa realmente estar conectado com Deus, mas você precisa estar conectado com você e aprender a se conectar com os outros. E a terapia, a psicanálise, a psicologia e os profissionais da área, eles contribuem diretamente para esse auxílio, para ser um facilitador mesmo, né? Eu tenho uma frase que eu falo que é: a qualidade do seu relacionamento com Deus, ele vai refletir diretamente na qualidade do seu relacionamento consigo mesmo. E a qualidade do seu relacionamento consigo mesmo vai refletir diretamente na qualidade do seu relacionamento com as pessoas ao seu redor. Perfeito. Então, primeiro é vertical, depois é horizontal. Mas não adianta nada você ter um caminho bem fluido aqui e isso não refletir aqui. Então, se esse caminho ele não é construído verticalmente e horizontalmente, tem alguma coisa que precisa ser ajustada. Então, é corpo, alma e espírito sempre. A gente sempre vai trabalhar corpo, alma e espírito. Não só um isolado, mas os três ao mesmo tempo. Isso é fundamental, isso faz toda a diferença. Perfeito, amigo. Concordo. Bom, eu trouxe algumas questões aqui que eu quero estar discutindo com você ao longo desse podcast, relacionados mesmo a temas que a gente sabe que é polêmicos dentro da igreja, tá? Temas polêmicos dentro da igreja. Mas eu acho que a base de tudo está ali no amor próprio, né? Na autoestima. Quando a pessoa ela não tem uma autoestima desenvolvida ou tem uma autoestima fraca, né? Ou ela não é segura de si, então já começam ali, né, os problemas. Isso ela vai refletir, né, na sua vida amorosa e, consequentemente, nas outras áreas da sua vida. Concorda? Sem dúvidas. Então, amigo, uma das perguntas que eu mais recebo lá na página: por que hoje em dia tá tão difícil encontrar alguém especial, alguém de valor? Por que tá tão difícil formar um relacionamento de alto valor? O que você... A gente pode começar o nosso bate-papo falando por aí. Eu vou falar uma frase muito polêmica, mas que, se vocês não me julgarem logo de cara, vocês e se aprofundarem comigo nessa frase, vocês vão ver o quanto isso é real. A grande verdade é que a gente não atrai o que a gente quer. A gente atrai aquilo que a gente é. E aí as pessoas falam assim: ah, mas eu não sou uma pessoa que traio. Eu não sou uma pessoa que tem um desvio de caráter. Mas às vezes constantemente a gente se trai todos os dias. Constantemente a gente se nega todos os dias. Então eu falo que quem você não é só valores e princípios, mas é uma frequência, são os seus pensamentos, é aquilo que você se alimenta. Tudo isso constrói quem você é. E às vezes, quando você tem aí, de certa maneira, uma lacuna ou algo que está fora, precisa ser ajustado. Às vezes é um ponto, um pensamento, um ajuste que faz com que você eleve a sua frequência e passe a atrair outro tipo de pessoas. Eu estava vindo para cá, estava conversando com a minha ilustríssima, não tem como não falar dela, e a gente estava falando exatamente sobre como a influência dos nossos relacionamentos paterno e materno vai influenciar diretamente nas pessoas na qual a gente se envolve. E quando a gente começa a ter essa percepção e ajustar isso, a gente não mais passa a repetir padrões. Porque o que acontece? As pessoas elas não percebem, mas elas repetem padrões, e por elas repetirem padrões, elas atraem o mesmo tipo de pessoa. Então, às vezes, não é porque ela não tem valores e princípios. Às vezes é alguma coisa que ela tá lá enraizado sem ser resolvido com o pai, que ela traz, carrega, e ela vai atrair alguém exatamente igualzinho. Então, hoje realmente está complicado de se envolver? Sim, porque a gente vive numa sociedade de amor líquido. Tudo é muito fácil, tudo é instantâneo, tudo é fast food. Tudo você tá com fome, você vai ali, a comida fica pronta em 15 minutos e acabou. Você sacia, aspas, a sua fome. Mas a verdade é que uma boa refeição ela é construída com tempo. Você tem que preparar, você tem que lavar o seu alimento, você tem que selecionar o seu alimento. E essa construção,
ela vai trazer os nutrientes necessários para te suprir, de fato. Então, a gente precisa ir para esse lugar. Sair desse lugar de se envolver em relacionamentos líquidos e desacelerar um pouco a forma na qual a gente se relaciona. Não estou dizendo que a gente não pode se relacionar e às vezes acontecer de se envolver mais rápido. Sim. Mas eu falo, por exemplo, hoje, com a pessoa que eu estou. Eu conheci ela por mais de 15 anos para hoje eu saber que eu queria me envolver com ela. É uma pessoa que é uma amizade de infância que eu construí e isso potencializou muito e contribuiu diretamente para me envolver com ela. Isso faz total diferença. É diferente de quando você conhece a pessoa na primeira noite, você dorme com ela nessa primeira noite e no outro dia você sonha em casar com ela. Não estou falando que não pode, não existem exceções, mas isso é exceção. Sim. Na maioria das vezes não é o que se acontece. Então acho que esse é o primeiro olhar. Quem eu sou e como eu estou. Quando eu olho pro espelho, eu consigo me enxergar bem? Se eu me enxergo bem, eu consigo ter uma percepção das pessoas que estão ao meu redor dessa mesma maneira? Ou será que eu estou enxergando nelas aquilo que eu gostaria? Ou é uma utopia? Eu estou vendo algo e aí eu fico nesse campo dessa fantasia e às vezes quando eu paro de maneira racional, eu falo, opa, essa pessoa não é tão assim como eu imaginei. Sim. Então, às vezes, esse tempo, esse processo contribui diretamente para a gente saber e selecionar com quem a gente se relaciona. Isso vai direcionar, de fato, a forma com que a gente olha. Tá mais difícil? Eu acredito que sim. Os tempos não são dos melhores. Mas se a gente se ajusta, tudo é por dentro, né? Tudo começa dentro. Se a gente se ajusta de dentro para fora, as coisas de fora começam também a ficar mais organizadas. Essa questão, né, do tempo eu acho muito importante também. Eu já tive relacionamentos que foi arranjado, vamos dizer assim, dentro da igreja. Na época, tipo, meu pai tinha amizade com os irmãos. E eu tenho um filho para te apresentar, o filho do irmão fulano para te apresentar, tal. E realmente era uma pessoa bacana, era uma pessoa maravilhosa. E a gente começou a ter uma amizade ali, né, a princípio. Só que dessa amizade, ele já se envolveu, foi tudo muito rápido. Ele já se envolveu e já quis ir buscar a palavra, né, dentro da minha religião, né. A gente tem esse hábito, né, de saber se é da vontade de Deus, né. Quando você está se envolvendo com alguém ou quando você vai fazer um negócio, para tudo, a gente vai buscar a palavra. Isso eu tô falando de coisa de 20 anos atrás, tá? Revelei minha idade. Mas é algo que a gente leva, né, em prática até os dias de hoje, né, sem dúvida. Mas há 20 anos atrás, muito mais, né? Isso estava muito mais enraizado em mim, devido à forma como eu fui criada também, né, dentro da igreja. Então, na época, foi tudo muito rápido, assim, a gente já foi buscar a palavra e a gente entendeu que estava confirmado por Deus, né, esse namoro. Fomos buscar a palavra uma vez, 2 vezes, 3 vezes e, né, nossa, tá confirmado, tá confirmado. E eu não tinha desenvolvido isso, né, que você falou, né, você tá junto hoje, né, com a sua parceira, são 15 anos de construção, durante esses 15 anos teve uma amizade, você, de repente, nem imaginava que um dia ela pudesse ser sua namorada, ela também, né? Tipo, vocês estavam em outras vibes, né? Cada um seguir seu rumo. Então, olha quanto tempo, né, que vocês construíram isso para chegar hoje onde estão e, né, algo que está sendo construído maravilhosamente. Acho muito legal isso, como também pode acontecer tudo muito rápido. Claro. Também acredito nisso, até porque eu sou prova viva disso. Mas, na época, o que eu quero trazer que foi algo arranjado, né? E eu não sabia se era aquilo que eu queria, né? Mas como foi algo arranjado pelo meu pai estava feliz, minha mãe, estava todo mundo, família e tal. E isso eu fui levando, né? Acabou que a gente começou a namorar, eu fui levando esse namoro por um ano e pouco, e eu não estava feliz, e eu vivia angustiada. Pra você ter uma noção, amigo, eu evitava beijar essa pessoa, sabe? Eu não queria beijar, não tinha atração física por ela, sabe? Né? Não tinha conexão. Então, eu evitava, assim. Eu sofria com isso, que eu falava, meu Deus, né? Mas Deus confirmou pela palavra. E agora o amor, né? Como que o amor vem? E aí, eu comentava com a minha mãe, na época, a minha mãe, isso daí é coisa do inimigo que tá colocando na sua cabeça. É o excesso de espiritualizar as coisas, né? O inimigo que tá querendo destruir, porque vocês formam um casal maravilhoso, de Deus, não sei o quê. E eu, Senhor, mas será que é isso mesmo? Então, enfim, né? Chegou, né, ao fim do relacionamento. E hoje eu vejo que isso acontece bastante, né? Dentro da igreja, alguém que é criado ali dentro da igreja, né?
que às vezes tá conhecendo alguém que tem os mesmos princípios, os mesmos valores, mas não tem, assim, essa conexão. Às vezes a pessoa nem tá apaixonada. E eu acho que também é por isso que hoje tem número de divórcios, ele vem aumentando. Às vezes a pessoa casa, namora, tipo, conhece muito rápido, ali foi um namoro arranjado, um negócio arranjado, e de fato a gente não sabe se é isso que quer. O que você tem pra falar sobre isso, amigo? São duas coisas, né, que eu quero trazer aqui. A primeira é a questão, a Bíblia, a questão, a parte um pouco espiritual da coisa e a questão também da amizade, né? A única passagem bíblica que claramente vai dizer que Deus escolheu alguém foi com Adão e Eva. O único que não pôde escolher alguém foi Adão. Ponto. Deus foi lá e fez Eva e já era. É o que temos. Adão falou assim, é o que tem, é essa que eu vou ficar. Do contrário, em todas as outras passagens, há uma condução, sim, há um propósito entrelaçado, sim, há. Mas a única maneira que Deus intervém pontualmente e ele constrói algo é Adão e Eva. O que isso traz para mim de ensinamento? Que Deus me deu cognição, inteligência, sabedoria, para que eu, de maneira racional, eu busque alguém que tenha compatibilidade com quem eu sou, com os meus gostos, com o meu estilo de vida, com os meus valores e princípios. Isso é o que Deus deseja. Isso não tira o fato de que a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. A nossa vontade é boa, perfeita e agradável? Na maioria das vezes a nossa vontade é boa e agradável, mas ela não é perfeita, porque nós não somos perfeitos. Então, de fato, nós precisamos buscar sempre orientação em Deus para tudo que a gente vai fazer. Sim. Seja nos negócios, seja nos relacionamentos. Quando nós colocamos Deus na nossa vida, Deus ele não quer estar numa parte da nossa vida. Ele quer estar na nossa vida por inteiro. Inclusive nos nossos relacionamentos. Mas, na minha concepção, na minha percepção, Deus ele não vai dizer, eis que te digo é essa pessoa. Rian, você está limitando o agir de Deus? Não, porque Deus ele pode fazer o que ele quiser. Ele é Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente. Ele faz do jeito dele. Exato. Só que são exceções. Assim como o relacionamento mais rápido é uma exceção, o eis que te digo também é uma exceção. Só que hoje eu vejo que hoje em dia isso é muito mais difícil de acontecer, porque eu não acredito num Deus que nos daria inteligência, nos daria ferramentas e faria com que a gente simplesmente ignorasse todos esses fatos, porque eu acredito numa fé racional, todos esses fatos simplesmente porque houve uma confirmação espiritual. Eu acredito muito que Deus ele está ali nos direcionando e nos orientando. Jeremias 29:11 vai dizer assim, ó, eu é que sei os pensamentos e os caminhos que tenho a respeito de vós, caminhos de paz, não de mal. Ele vai nos dar o caminho, ele vai nos orientar, mas ele vai te dar opções. E você, diante disso, diante da sua cultura, diante da sua origem, você vai tomar decisões e vai escolher. Paralelo a isso, como a gente consegue, então, escolher pessoas que vão ser compatíveis com a gente? A gente precisa pôr nossa cachola para funcionar. Tem valores e princípios? Está de acordo com a forma de condução de vida? Tesão passa. Atração física passa. Corpo bonito e gostoso passa. O que vai ficar é a amizade. Quando você olha para essa pessoa, você se vê lá no futuro sendo amigo dessa pessoa e conseguindo compartilhar tudo. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Esses são pontos que, de fato, vão ser disruptivos para você tomar uma decisão de você escolher aquela pessoa ou não. Então, eu não acredito num Deus que nos deu inteligência e está dizendo assim, ó, tenha decisões burras. Eu acredito num Deus que deu inteligência e ele quer que, de fato, a gente faça o quê? Utilize ela a nosso favor. Então, eu sou um pouco contra essa questão de eis que te digo. Acontece? Acontece. Mas, às vezes, cria marcas em nós que são irreparáveis. O eis que te digo, às vezes, é o eis que o que o meu pai está dizendo. Não que... Sim. E aí, eu, para não ferir o meu pai, eu tomo a decisão de aceitar. Então, eu não consigo ter voz suficiente para dizer não, não quero. Sim, eu quero. Não, eu não consigo ver isso como algo de Deus e a gente toma decisões, né? Então, isso é algo muito delicado. Com certeza. Tem uma outra questão aí também,
que aqueles benditos dentro da igreja que chega e fala que Deus revelou. Ah, irmã, porque Deus revelou que você vai ser minha esposa, porque Deus me revelou como seu namorado. O que você tem para nos falar sobre isso, Ria? Acontece? Acontece. Tudo pode acontecer. Tudo como pode conduzir acontecer. essa situação? Mas a Bíblia fala que Deus prova o Espírito. Ele vai falar que se ele confirmou comigo, ele precisa confirmar com você de alguma maneira. Antigamente a gente utilizava o termo, né? Vai ser revelado. Hoje nós utilizamos um termo que é muito interessante, eu acho que é sábio. Que é eu tive uma impressão do Espírito. O que é uma impressão? É quando eu acredito ter sentido algo, mas eu não tenho comprovação. E como eu consigo comprovar e ter certeza? Quando eu compartilho com o meu irmão, com outros irmãos, e eles compartilham dessa mesma certeza. E aí nós, como um corpo, que a igreja é corpo, a igreja não é indivíduo, Sim. A igreja é um corpo, é uma comunidade. Quando a comunidade consegue ter essa percepção também do mesmo, aí sim há algo que é revelado e construído da parte de Deus. Então, quando é algo isolado, filhão, foi a feijoada que você comeu que não fez muito bem, mas não foi Espírito Santo, não. Foi algo muito humano. E às vezes a gente precisa tomar cuidado com isso, né? A questão da sabedoria, né? De ter a prudência, de você estar alinhado ali com Deus. Porque, de fato, né? Eu vou falar, né, por mim também, como uma pessoa de dentro da igreja. Se alguém chegasse pra mim, né? Ah, porque Deus me revelou que você vai ser minha esposa. Tem que estar em comunhão com Deus, orar, sei lá, de repente buscar a palavra, né, para ver se realmente é da vontade de Deus, mas é óbvio que tem que ter o sentimento, né? Ontem eu estava conversando com o sentimento. pastor e a gente falou exatamente sobre isso. A gente falou sobre homens de Deus que não são homens para casar. Às vezes a pessoa é um homem de Deus, a pessoa é uma mulher de Deus. Mas às vezes ela não é compatível com o seu temperamento. Às vezes ela não é compatível com as suas linguagens. Muito. E aí a pessoa, de fato, ela é uma pessoa de Deus. Ela tem um comportamento ali cristão. Ela tem características que você fala assim, nossa, admiráveis. Mas ela não tem compatibilidade com você. E aí não adianta forçar. Exatamente. Não adianta forçar. É você tentar pegar esse exemplo é o mais clássico. Você pega um parafuso e tenta parafusar ele com uma faca. O que vai acontecer? Ele vai parafusar? Vai. Só que alguém vai ser deformado. A faca. Vai chegar uma hora que a faca ela não vai ter mais ponta. Então a faca ela já perdeu a característica principal dela e a origem dela, que é o quê? Ser faca, cortar. Ela não foi criada para ser... Ela não foi criada para parafusar. Ela foi criada para cortar. Então, e o parafuso também vai ficar deformado? Vai. Então, esse ponto que é o ponto. Não encaixa, né? Não encaixa. É quando você pega algo que não foi criado para aquilo e você tenta se adaptar e ajustar. Uma hora você vai ter uma crise e essa crise vai ser tão dolorosa que vai ser por dentro e com certeza vai reverberar por fora. E aí é uma bomba relógio. Quando explode, ninguém sobra. É interessante você falar isso, Rian, porque... Uma outra questão assim que eu vejo que acontece muito, até uma dúvida das pessoas que estão assistindo pode ser, é quando eu vou me envolver com alguém que não pertence à mesma religião. Hoje eu vejo assim, existem pessoas dentro da igreja que não são compatíveis comigo, mas é um servo de Deus, né? Foi criado com os mesmos valores e princípios, mas não é. Assim como existem pessoas fora da igreja que você tem uma conexão, a pessoa é boa, com todos ao redor, trata pai e mãe, honra pai e mãe, tem valores e princípios legais, mas a questão da religião às vezes ainda é algo que pesa. Poxa, mas ele não é da minha igreja. Poxa, mas ela não é da minha igreja. Às vezes até por interferência da família, né? Porque eu vejo que tem famílias, sim, que se importam com isso, né? Principalmente pai e mãe, quando é menina, né? Quando é a mocinha, né? Ai, mas ele não é da igreja, então não é pra você. Então, como conduzir esse tipo de situação? Você acha que namoro pode dar certo quando os dois eles não pertencem à mesma religião? Sim e não. Eu vou partir de dois exemplos, né? O primeiro é que é impossível duas pessoas de mãos dadas caminharem em direções opostas. É impossível. Vai chegar uma hora que os braços vão doer e alguma coisa vai acontecer até que um vai ter que ceder para um lado ou para o outro. Ou os dois vão se separar. E o outro é uma frase clássica, que é bíblica, que diz assim, sobre o jugo desigual. O que é jugo, né? Muita gente fala essa expressão e não entende. Jugo é algo que é um instrumento de madeira que é fixado em dois bois.
Quando esse jugo ele tá desigual, um boi vai sofrer mais para carregar a carga. Então ele vai sentir mais peso e ele vai cansar mais rápido. Então, qual que é a função ali do fazendeiro? Ele conduzir o jugo a ponto que os dois vão ter ali uma igualdade de peso, entendeu? Para que um não canse mais que o outro. E se acontecer, sempre vai se ajustando. Diante desses dois exemplos, o que eu quero trazer? A fé, esquece igreja, vamos deixar um pouquinho a igreja de lado. Certo. A fé, ela é um pilar fundamental do ser humano. Então, é quase impossível, na concepção bíblica, você conseguir construir um relacionamento com alguém que não compactua da mesma fé e crença que você. Porque vai chegar uma hora que as diferenças elas vão destoar. Não adianta. Só que não adianta nada você estar super alinhado com a sua fé, só que os outros pontos, eles não forem levados em consideração. Porque julgo desigual não é sobre religião apenas. Quando a Bíblia fala de julgo desigual, ela está falando de valores e princípios, está falando de caráter, ela está falando de condição financeira, condição social, a questão acadêmica. Cara, é complexo a pessoa que tem doutorado lidar com a pessoa que tem o ensino médio. Não tô colocando aqui na balança que não pode dar certo, que não ajude, mas há uma diferença. Então, se o casal não equilibra essa diferença, não vai dar certo. Então, o ponto sempre vai ser como o casal vai lidar com essa diferença. Mas existem diferenças que são muito mais delicadas. A questão acadêmica é mais fácil de lidar. A questão financeira, ela dá para ser ajustada. A questão de fé, por ser algo muito profundo, há uma dificuldade muito maior. Recentemente aconteceu um episódio na nossa igreja, a gente teve um batismo, que para mim é um dos momentos mais lindos dentro da igreja. E a Samantha, foi uma moça que se batizou, ela casou com um rapaz que não era da mesma religião, não era. E ele levava ela até a porta da igreja, ele ficava lá na frente da igreja, não entrava na igreja. E ele ficou assim por 3 anos. Toda quinta-feira e todo domingo, ele levava ela até o culto, ficava lá fora esperando, o culto acontecia e eles iam embora. Ele não entrava? Não entrava. Ele era avesso à religião, avesso a evangélicos, ele a cristãos. Era ateu? Não, ele só não compartilhava, não tinha a mesma fé. E aí, o que fez ele mudar? Pessoas. Começaram a chamar ele para um futebol, para um churrasco. E aí ele começou a perceber que as pessoas evangélicas eram comuns. Eram pessoas normais. Não eram pessoas beatas e... você está em pecado. Que é uma outra impressão também, né? Que às vezes quem tá de fora, né? Vê um julgamento muito pesado. E de fato, a gente vem de uma geração que foi muito oprimida em relação a isso. Tudo era pecado, tudo era demônio, tudo era espiritual. A gente eu vivi isso. Eu e meu irmão, a gente sofria muito com isso. A gente comprava uma cartinha diferente, minha mãe queimava, tacava fogo nas revistinhas. Nossa, uma vez meu pai... perdão. Não. Meu pai, uma vez, ele picoteou uma calça minha. Ele pegou esse aqui, que era do demônio. Isso aqui é coisa, não é coisa de mulher decente. Rasgou a calça, uma calça tipo normal. E a gente vende isso. Cara, tênis. Eu tenho isso gravado até hoje, assim, uma coisa que me marcou muito. Era um tênis normal, bege com uma fitinha assim vermelha do lado. Tênis de mano, tênis de não sei o quê. Fez eu trocar o tênis. Eu cheguei com o tênis com a caixa, assim, eu tava louca por aquele tênis. Era um tênis da Nike, assim, super descolado, sabe? Moderninho. Fez eu trocar porque era de mano, porque isso não era de serva de Deus. E aí, você vê essa construção. E aí, nesse caso, o Fer, ele começou a se abrir. Pessoas mostraram um outro lado. E aí, ele se batizou junto com a Samantha. Olha que bênção. Então, é lindo você ver essa construção. Foi fácil para elas 3 anos? Não. Foi desafiador. Ela conta. Sim. Foi fácil para ele? Ele conta também que não foi fácil para ele. Mas alguém em algum momento cedeu. Entendeu? Então, a fé, a religião é o único ponto que, ao meu ver, alguém vai ter que ceder. Ou você vai tomar a decisão de desacelerar, porque a igreja, ela, na maioria delas, ela não está preparada para esse processo. Ela não está preparada para ter... Na maioria das vezes, a igreja, ela não tem essa estrutura para lidar com os casos diferentes, né? E você vai passar por esse processo e às vezes você vai desacelerar aquela sua caminhada ministerial
ou a pessoa ela vai acabar se adaptando à sua realidade. Eu tenho um caso na minha família que aconteceu isso. A pessoa era super envolvida, era super engajada, ela encontrou uma pessoa que era muito boa, tinha valores e princípios muito alinhados com ela, amava ela, só que não compartilha da mesma fé. Então o que aconteceu? Ele não cedeu, então ela teve que ceder. Então ela desacelerou nessa área. Então é muito de escolha. Eu não consigo atribuir a responsabilidade à igreja. Mas a partir do momento que você está dentro daquela denominação, pressupõe que você está sujeito às regras, ao manual, às doutrinas. Então você vai ter que se ajustar. Então, de acordo com a pessoa que se envolve, você sabe das consequências que aquele relacionamento vai te trazer. Eu não acredito que é um ponto crucial. É um ponto de ser levado em consideração, porque de fato não é fácil. Você tem que estar ciente daquilo que você está passando. Sim. Mas é possível. Eu já vi casos e casos. Então eu não consigo tratar isso como regra. Eu sempre avalio. Veja se você está disposto. E se essa pessoa não se adaptar à sua religião, você vai dar conta de permanecer? Porque eu venho da linha que o casamento é para sempre. Sim. E a gente vai lutar. Não tô falando que não pode ter esse divórcio, mas Sim. a gente vai lutar pro pra sempre. Mas você tá disposto realmente a pagar esse preço? Porque é um preço alto, quando você vê grandes diferenças. Então, cada caso é um caso, mas você vai olhar para esse olhar, para esse lugar e falar assim, não, eu estou disposto a passar por isso, a ver essa pessoa caminhando comigo na fé e construindo algo. Com certeza. Então, eu não consigo definir como certo ou errado, mas a gente tem que avaliar cada caso um caso, né? E é por isso que existe também o namoro, né? Eu acho que o namoro a gente faz, né, essa avaliação, né, de compatibilidades. Como você falou, às vezes não só... Eu sempre fui uma pessoa muito ligada, assim, à religião, sabe? E de uns tempos, né, pra cá, de alguns anos pra cá, eu passei a deixar um pouco essa parte de religião de lado. Sabe? Para de focar, tipo, tem que ser irmãozinho de dentro da igreja. Porque tem pessoas maravilhosas aí, né, no mundo. Pode existir, sim, né, pessoas no mundo... compatíveis com os meus valores, com os meus princípios, pessoas de coração bom, pessoas caridosas. E quando eu conheci o meu esposo, eu conheci ele, tipo, num barzinho, né? Num ambiente que geralmente as pessoas falam que não, é impossível que conhecer a chance alguém. de você conhecer... A gente sabe que a chance, né, é menor, sem dúvida. Mas a gente se conheceu, sabe? Num barzinho. E, né, a princípio ali, uma pessoa maravilhosa, a gente começou a trocar ideia, beleza? Ali trocamos redes sociais. E ali foi se construindo, né, algo. Até que ele me levou para jantar. No jantar eu pude, né, conhecer ele melhor. Vi que era uma conversa gostosa, foi uma conversa leve, super fluiu. Daqui a pouco, né, rolou um beijo. E a gente continuou ficando. E foi tudo muito rápido, assim, sabe? E a questão da religião, ela nunca pesou pra mim. Ele não era da igreja. Pra você ter uma noção, o meu esposo, né, o atual esposo, né, que é o Vitor, ele não gostava de crente. Ele não gostava, ele falava... Ele tinha pavor de crente. Tinha pavor, até porque o pouco convívio que ele teve com pessoas crentes eram pessoas totalmente beatas, rígidas, opressoras. Né? Então, ele tinha essa visão. E convivendo, né, comigo e até mesmo com a minha família, ele viu que não, ele passou até uma outra visão. Poxa, mas eles também tomam uma cervejinha, né? Eles não são, e não é pecado. Poxa, mas eles, né, são leves, eles... Então, é isso. E tudo foi acontecendo de forma natural. Hoje, ele me acompanha na igreja, ele vai comigo pro culto, por livre e espontânea vontade, sabe? Porque não foi algo imposto. E quando é imposto, gera cobrança, se torna fardo. Aí se torna também um jogo desigual. Exatamente. Agora, quando a pessoa percebe que aquilo vai te fazer bem, quando ela percebe que aquilo vai fazer bem para ela, por livre e espontânea vontade, ela decide sair da porta da igreja e ela entrar e ter uma experiência. Exatamente. Então, esse lugar é importante. E eu falo assim... Se você não tivesse esse olhar mais aberto, talvez você teria perdido a oportunidade de ter conhecido o Vitor. E ter tido essa história bonita que está sendo construída. E por quê? Porque só ficou focado naquilo. Gente, eu não estou dizendo para você pegar, simplesmente sair, indo para você que da igreja, saindo para todos os bares e conhecendo. Não é sobre isso. Mas é sobre você sair da caixa... da religiosidade. E uma coisa é religião, outra coisa é religiosidade. Religião te conecta com Deus. Religiosidade te aprisiona. Esse é o maior ponto.
E, infelizmente, a gente vê muito mais religiosidade em alguns lugares do que religião. Você vê muito mais alguém te aprisionando, te colocando lá uma forma de pensar, do que propriamente te conduzindo a se aproximar de Deus. Verdade. Então, eu sempre falo assim, isso me aproxima de Deus? Isso me faz me parecer mais com Cristo? Se isso me faz parecer mais com Cristo e isso não corrompe os meus valores, por que não experienciar aquilo? Então, acho que esse é o grande ponto, é o grande lugar, né? Se aquilo te afasta daquilo que você crê, daquilo que você tem como valor, daquilo que tem como caráter, como princípio, ou não. Perfeito, amigo. E, assim, só para fechar, né? Às vezes a gente perde, né, oportunidades incríveis, né, de conhecer uma pessoa maravilhosa por estar fechado aquilo, né? Ah, eu quero um irmãozinho da igreja, eu quero uma serva de Deus, eu quero a pessoa perfeita. E, geralmente, essa pessoa perfeita a gente acaba aliando, né, a alguém da igreja. E nem sempre, né? Porque, assim como em todos os lugares existem pessoas do bem e do mal, dentro da igreja também, né? Sempre tem uma laranja podre. Sempre existe. Então, não existe uma regra, né? Eu acho que a pessoa, ela tem que estar aberta, desde que ela esteja aberta, né, para conhecer alguém. E, né, que esteja, né, aliado aos princípios, aos valores, aquilo que ela entende, né, como um relacionamento de valor, é sobre isso. São duas coisas que eu vou pontuar aqui pra frente fechar esse bloco. O primeiro é: tirem a ilusão de que existe relacionamento perfeito. Existe relacionamento saudável. Relacionamento perfeito não existe. Relacionamento saudável são quando duas pessoas imperfeitas todos os dias acordam e vão dormir buscando fazer dar certo. Exato. Casamento perfeito não existe. Uma hora você vai soltar um pum. Uma hora vai te dar um desarranjo. Uma hora você não... Ilusão achar que dentro do casamento, todo dia a mulher vai estar lá de lingerie prontinha pro marido. Às vezes não vai estar. Às vezes vai ser aquele jeito lá, como dá. Às vezes tem um filho no outro quarto, tá acordando, o negócio tá começando a ficar bom, tem que ir pro filho. Nem sempre vai ser como a gente idealiza. E a gente precisa sair desse lugar de idealizar. E o outro ponto é, se você acredita que a sua fé ela não é enraizada, se os seus valores e princípios não são enraizados, não experiencie algo de fora, porque você vai se desestruturar mais ainda. Enquanto você não estiver estruturado, enquanto suas raízes não forem profundas sobre você mesmo, sobre o seu amor por você mesmo, sobre a sua fé, sobre os seus valores e princípios, não experiencie, não vá para fora, porque você não fortaleceu dentro. Então, não tem problema nenhum você abrir seus olhos para as coisas, desde que aquilo não te desestruture, né? Então, se porventura você se envolver... Porque qual que é o ponto da religião, né? E acho que talvez vai puxar um gancho legal. Sou cristão. Me envolvo com alguém não cristão. O cristão diz que eu não posso transar antes do casamento. E aí eu me envolvo com um cara que é legal, que é bacana, mas para ele não tem problema nenhum transar antes do casamento. Ele acha que é uma conexão mais profunda. Diante desse cenário, eu vou me desestruturar se acontecer qualquer um dos dois cenários? Se ele falar que não quer ficar comigo porque ele quer transar e eu não quero, ou se acabar acontecendo de eu transar, eu vou me desestruturar? Qual que é o ponto? Você tem que pôr na balança os dois pontos. Se eu ceder, aquilo vai comprometer minha fé? Ou se eu dizer não, eu vou ficar extremamente mal porque não deu certo aquele relacionamento? A gente precisa buscar autoconhecimento e ter uma relação muito próxima consigo mesmo e com Deus para que a gente não se desestruture quando as coisas não saírem como a gente planeja. Sim. Amém, igreja? Mas já que você entrou nesse assunto, Ian, eu quero fazer uma pergunta um pouco polêmica, né? Sexo só depois do casamento, sim ou não, dentro da religião, né? Tô ali namorando, tal, a gente sabe como que é o namoro de crente, né? Acho que tanto eu quanto você, a gente sabe como que funciona, né? Antigamente eu lembro que eu tava assim na sala, minha mãe chegava batendo chinelinho, assim, tipo, tô chegando. Pra saber que tá chegando. Pra saber, se tipo, você tá fazendo alguma coisa de errado. Tava começando a esquentar ali, tipo, você tava dando uns beijinhos a mais, pronto, né? Você já, postura reta. Então, assim, realmente, de fato, não existia. E aí, aconteceu comigo, sabe? De eu ter casado virgem, né? Casei com 19 anos, casei virgem, tudo. E ao longo do meu relacionamento, como eu não tive outras referências, eu achava que sexo era aquilo. E, na verdade, não, né? Depois que eu me divorciei,
que até hoje, né, tendo um parceiro que me ajudou a evoluir muito nesse sentido, eu vi o quanto que a questão do sexo foi algo que pesou dentro do meu casamento anterior. Porque, de fato, era algo que não era compatível. Então, sexo antes do casamento, pode, não pode? Como que funciona? O que você tem a nos dizer sobre isso? Eu vou jogar uma pergunta de volta, você não precisa responder, aí eu explico. Ok. Beijo é sexo? Biologicamente falando, é. É o nosso primeiro contato sexual. Se você ficar beijando ali a pessoa há muito tempo, com certeza você vai ativar o seu corpo inteiro. Então, o beijo é o primeiro passo, é o primeiro ato sexual que existe. É o suficiente? Para muitos não, para muitos sim. Biblicamente falando, não é saudável você se envolver sexualmente. Porque o que é o sexo? Sexo não é algo físico apenas. Lembra que a gente falou que o ser humano ele é corpo, alma e espírito? Sim. E o sexo é a construção dos três. Então você está se conectando três, se tornando apenas um. Então o sexo em si, ele é algo para ser desfrutado dentro do casamento. Por quê? Porque publicamente você abre o seu coração, o seu parceiro abre o seu coração e para uma comunidade, para a congregação, você declara que você é só daquela pessoa, vocês se casam perante a Deus, perante as pessoas, e aí você está dizendo, eu sou um só com você, inclusive sexualmente. Então, isso é o que se conduz. A Bíblia diz, evite, não faça. No século XXI, isso é fácil de viver, de fazer? Não. Como você conduz isso? O ideal é que você evite o máximo possível de ter. Porque quando a gente coloca a religião no meio disso, a gente vai colocar pecado e culpa. Então o pecado te desconecta com Deus, de Deus. Então se te desconecta de Deus, então isso é algo que pode ser prejudicial a você. Se aquilo não te desconecta de Deus, então você pode ter um outro olhar. Então aqui como a gente está falando para dois públicos, tanto o público de dentro da igreja quanto o público de fora, tudo vai de acordo com aquilo. Fere a tua crença? Fere quem você é? Se não fere, ok. É um caminho que você decidiu. Se fere, não faça. Evite. Fuja. Fuja da tentação. Mas como fugir? Se eu tô namorando... Você tá namorando. Você vai ter que colocar limites. Você vai ter que colocar limites. Porque a gente tem que entender o seguinte. Tem uma frase que diz assim. O namoro foi feito pra dar errado. Se dá certo, vira noivado. O noivado foi feito pra dar errado. Porque se dá certo, vira casamento. E a gente precisa parar de pular etapas. A etapa do namoro é o quê? Estou conhecendo a pessoa. Estou desenvolvendo uma amizade com a pessoa. Estou vendo. E aí a gente sabe quando tem atração, quando não tem. No primeiro beijo... A gente já sabe se acende ou se não acende. se vai ter fogo, se não vai. A gente sabe, não adianta. É verdade. Não tem conflito. A gente sabe que no primeiro beijo a gente já tem. Preciso alimentar isso? Se vai desconstruir a minha fé, a minha crença, evita. Evita. Porque eu tô falando aqui porque eu sei que vai ter adolescentes que vão assistir, Sim. adultos que vão ter mais maturidade para assistir, então a gente tem que ser um pouco bem amplo aí, né, na resposta. Então, se você tem uma fé e você é enraizado nessa fé, seja um pouquinho radical nesse ponto. Evite, porque aquilo ali vai te fazer mal de algum momento. Entendeu? Então, como é um relacionamento que não tem sexo? Com outras pessoas por perto, entendeu? Em lugares mais públicos que você não vai ter como fazer isso. Você vai evitar lugares mais fechados, sozinho. Você... Vai sair, leva o irmão junto. Entendeu? leva o irmão mais novo junto, entendeu? Você vai ter que criar construções aí se você não quer ter esse tipo de prática. Entendeu? Agora, se pra você não vai ferir seus valores e princípios, não faça. Como assim eu não faça? É comprovado cientificamente que se você evita fazer durante o namoro, durante o noivado, vai te ajudar potencialmente para um casamento. Se acontecer, ok. Não tô aqui para te julgar se é certo ou se é errado, se você deve fazer ou não. Essa não é a minha responsabilidade. Isso cabe a Deus. Mas, cientificamente falando, quando a gente não pula etapas, é mais saudável, porque você investe tempo no quê? Qual que é o maior problema do sexo? Além de você se tornar um só com a pessoa antes do tempo. É que você deixa de ter conversas. É que você deixa de construir outras coisas que são mais saudáveis. Entendeu? Lembra que eu falei que uma hora o sexo vai passar, a atração física vai passar, a beleza vai passar, o corpo gostoso vai passar? O que vai sobrar? A conversa. E se você não tiver uma boa conversa, uma boa amizade bem definida com essa pessoa, se tirar o sexo, sobra o que nessa relação?
Entendeu? O sexo é algo importante, é algo criado por Deus. Deus fez o sexo. Mas assim como Deus fez o sexo, Deus fez processos. Deus não foi lá e construiu Adão e Eva antes de construir o mundo. Então, ele teve etapas. Foi feito em etapas. Então, esse lugar é importante. Aqui eu não estou para julgar se é certo ou se é errado. Cada um com a sua fé, com a sua crença vai definir. Mas ter esse olhar atencioso para o sexo e olhar para o sexo não só como algo físico, mas como algo, um envolvimento emocional, um envolvimento espiritual, isso é fundamental. Isso é fundamental. Perfeito, amigo. Você trazendo, né, essas questões, também tem um outro assunto que dentro da igreja, que na verdade, eu vou falar, tipo, eu vivi isso. Morar junto antes do casamento. É o test drive. O famoso test drive, né? Vamos ver se vai dar certo. Eu, né, como muitos já sabem, já fui casada, né? Meu casamento não deu certo, o primeiro casamento, né? Fui casada por quase 10 anos. E esse segundo casamento, eu não quis fazer um test drive, sabe? Mas é que as coisas foram tomando um rumo, que foram sendo conduzidas. E quando a gente viu, a gente já estava envolvido, a gente automaticamente já estava morando junto. Para mim, isso foi primordial, sabe? Essa convivência, esse dia a dia, essa construção, porque ali a gente já estava construindo algo, né, que se fortaleceu e que, de fato, chegou, né, ao casamento. A gente viu a necessidade de, não, vamos fazer as coisas certo, diante da lei de Deus, vamos casar. Eu me incomodava, sim, com o olhar da igreja, né, para mim, como que as pessoas, né, estão me vendo, como que as pessoas, né, o que os irmãos vão falar, o que as pessoas vão falar. Isso era algo, sim, que me incomodava, pela forma como eu fui criada e tudo mais. E a gente resolveu, né, por conta disso, né, e uma vontade própria nossa mesmo, casar. Mas o que você tem a nos dizer sobre o famoso test drive, o morar junto antes? Morar junto. Pode falar. É complexo. Sem julgar. O meu lugar não é o lugar de julgamento. Se a sua fé diz que você tem que assumir um compromisso com Deus inicialmente, faça isso, ajuste isso. Rian, mas eu quero saber se realmente vai dar certo. Eu quero saber se no dia a dia ali... Mas tem ferramentas para você conhecer a pessoa. Tem. É claro que não é tão profundo assim. Mas tem como. Convívio. Tempo. Rian, eu não tenho tanto tempo assim. Você já tem uma idade... Você já é uma mulher mais velha, uma mulher mais madura. Seu esposo já é um homem mais velho, um homem mais maduro. Então, vocês já sabem muito o que vocês querem e o que não querem. Então, basicamente, quando vocês tomaram a decisão de morar juntos, vocês já estavam dizendo um pro outro, nós vamos casar. O casamento só foi o quê? Percebo que algo precisa ser ajustado e nós queremos, publicamente, diante de Deus, aquilo que nós cremos, ter essa confissão. Então, vocês já tinham clareza daquilo para onde vocês estavam apontando. Volto a dizer, na minha fé, na minha concepção de vida, não acredito que seja algo saudável. Eu acredito que é pular um pouquinho etapa. É tentar comer o ovo cozido por dentro sem tirar a casca. Entendeu? Existe uma forma, entendeu? Mas eu não tenho como usar disso como regra. A minha regra não pode ser a forma que eu olho para você e julgo e defino a sua forma de viver. Entendeu? O que eu tenho que olhar tá dando certo? Você se ajustou? Diante de Deus, diante dos homens, com a sua fé, com a sua crença. Hoje tá de ok? Ok. Eu não preciso ficar olhando para trás. Agora, se você está num ponto ápice da sua vida de junto ao caso, eu sempre falo o seguinte, se você não tem certeza, não faça. Se você precisa de um test drive para você ter certeza de algo, então você não tem certeza de algo. A dúvida já é a resposta, né? A dúvida já é uma bela de uma resposta. Então, às vezes você... Então, quando vocês decidiram morar junto, por exemplo, vocês já sabiam o que vocês queriam. Então, quando a pessoa... E você deixou a palavra que a chave, né? Fluiu naturalmente. Quando a gente viu, a coisa já tinha acontecido, já tinha ido para esse lugar. Agora, quando a pessoa didaticamente tem que falar assim, não, vamos juntar... Peraí. Pra ver o que vai dar, né? Pra ver o que vai dar. Aí, porque se não der, como eu não casei, não vou ter lá um divórcio. Não, peraí. Mas eu não casei no papel. Mas você divorciou da pessoa. Não é porque você morou junto e você se separou dessa pessoa que não houve um divórcio. Porque se você entende que sexo é corpo, alma e espírito, você se juntou com uma pessoa só. Não adianta. A gente, às vezes, quer construir falas e nomes para aquilo que é ponto. É casamento.
Morou junto é casamento. É casamento. Com cartório assinado ou não, com a bênção de Deus ou não, é um casamento. Agora, diante desse cenário, eu quero ter a bênção e a aprovação de Deus ou não? E o ponto é, eu estou fazendo isso pela aprovação das pessoas ou porque eu creio e eu entendo de maneira racional que a minha relação com Deus vai fluir se eu ajustar, se eu fizer isso. Com certeza. Entendeu? Então, você quer juntar porque você está pensando em casar? Cara, faz o seguinte. Pensa em se divorciar dessa pessoa. Pensa em se separar dessa pessoa. Constrói, faz uma engenharia inversa. Entendeu? Pontue racionalmente. Fique mais 2 meses namorando ali para, ao invés de você tomar uma decisão. E ao invés de você tentar juntar, faz as coisas como precisam ser feitas. Case. Você é a exceção, Mari. Sim. Você é exceção. Nem todo mundo é exceção. Na maioria das pessoas, a gente precisa ser um pouco mais incisivo. E eu tava assistindo um documentário ontem, inclusive, na Netflix. E era sobre isso. O que falta hoje são profissionais na área da psicanálise, da psicologia, que eles... E o psicólogo, ele fala assim, se eu quisesse que alguém me ouvisse, eu procuraria qualquer outra pessoa, porque eu nem pagaria para isso. Eu quero alguém que me dê soluções. Então, o que falta hoje são pessoas que realmente sejam pontuais e incisivos nos caminhos que as pessoas precisam seguir. Cara, se você quer juntar, espera um pouco mais. E quando for, toma uma decisão para casar. Já entre da maneira mais correta possível, com a bênção de Deus, com a bênção da família, com a bênção da congregação, para que você não tenha para que você não acarrete sentimento de culpa, sentimento de um olhar que talvez você não vai ter estrutura para lidar. Porque o problema não é só a decisão ali, é tudo que está girando ao redor. Entendeu? Quando você toma uma decisão, você mesmo disse, em algum momento você ficou ali com como as pessoas estão me vendo. Entendeu? Então, e nem todo mundo tem estrutura emocional que você tem para assumir a responsabilidade. Não, eu não tô nem aí o que as pessoas vão pensar. Eu amo ele, eu vou estar com ele, independente de qualquer coisa. Nem todo mundo tem essa estrutura emocional. E aí entra num casamento, vai morar junto com o quê? Com culpa. Sim. Faz sexo com culpa. Entendeu? E não desfruta do casamento, que é o maior presente de Deus, como deveria se desfrutar. É verdade. Se desfruta com culpa, com peso, entendeu? É verdade. Essa questão também, quando as pessoas, né, juntam, assim, e vão morar juntos, eu acho que eu vejo hoje muitos casais se acomodando a isso, né? A gente já juntou e às vezes acaba, tipo, deixando daí o casamento vai, né, só empurrando. Pra que casar agora de fato se a gente já tá morando junto, né? Então, eu particularmente, eu vivi isso, como você disse, né? Eu sou uma exceção à regra, mas eu tenho vários amigos, né, do meu convívio que moram juntos e, assim, eles nem falam a palavra casamento, né? Você disse que tá morando junto já é casamento, mas, querendo ou não, o papel, ou você concretizar aquilo ali, né? Você ir no cartório, né? Não precisa nem ter festa, né? De repente, mas o fato de você concretizar aquilo pesa mais, né? E eu percebo também que as pessoas parecem que têm medo de que quando, né, vou casar, vou de fato oficializar, parece que o negócio já vai começar a desandar. As pessoas parecem que têm medo de assumir, né, um compromisso diante de Deus mesmo, das leis. Diante de homens, diante de Deus e diante de si mesmo, porque existe uma criança interior ali que não foi curada, não vivenciou a sua infância e agora ela está presente na sua vida adulta e ela tem medo. Esse é o maior ponto. Adultos têm medo igual a criança? Adultos têm medo, mas adultos aprenderam a lidar com os medos e com as responsabilidades. Criança não. Criança, alguém é responsável por ela. Então, quando você não toma uma decisão diante da lei dos homens, ir no cartório, diante da lei de Deus, você ter pelo menos uma bênção de um pastor ali, de alguém, de uma autoridade religiosa, você está fugindo da responsabilidade de ser adulto. E isso vai trazer um grande peso na sua relação. Porque o dia que a sua relação estremecer, vão ser 2 crianças feridas, 2 crianças mal resolvidas, que não têm a capacidade de assumir a responsabilidade de corrigir a rota. Agora, quando você toma a decisão de não, perante os homens, perante Deus, eu vou tomar essa decisão, eu vou me responsabilizar pela pessoa que está do meu lado, isso você gera e traz muita bênção. Para você ter uma ideia, hoje quando você mora muito tempo junto, automaticamente já existe aí, diante da lei dos homens, um vínculo e já existe responsabilidade.
Então, as próprias leis humanas, elas, de certa maneira, precisavam definir pro homem e pra mulher ali, que tá numa relação assim, de certa maneira acomodada, que, ei, você tem responsabilidade sobre o outro, sim. Daqui pra frente, você pode falar que você só tá junto, mas você está casado. Então, eu vejo que ser responsável e corrigir esses pontos e passar por esses pontos é fundamental na construção de homens e mulheres saudáveis que prezam por uma família saudável. Eu acompanho até o Wendel de Carvalho. Esses dias teve um dos seguidores dele lá que postou, né? Casei e tal, e marcou, né, um dos cursos dele que ele fala muito sobre isso. Aí ele falou, ele repostou, ele colocou: deixou de ser menino, virou homem. Porque é esse lugar. Sobre isso. É sobre esse lugar. Rian, e já que a gente está falando de casamento, sobre traição, a traição, afinal de contas, tem perdão? Não tem? Como conduzir essa situação? É uma pergunta polêmica, né? Mas é interessante que a Bíblia, ela não vai dizer algum pecado que não tem perdão. A não ser aquele que é o que a gente chama de blasfêmia contra o Espírito Santo, né? Mas todo pecado diante de Deus pode ser perdoável. Ele é perdoado. Se você reconhece, existe perdão. O ponto é, o ser humano, ele perdoa, e como funciona? Eu preciso sentir um arrepio na minha nuca e agora eu sinto confortável de perdoar? Se a gente olhar para a Escritura, se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai falar que a gente vai entender, né, que o perdão, ele é um ato racional, ele não é um ato emocional. Eu não sinto para perdoar, eu perdoo para sentir. E isso muda todo o jogo. Dentro de um casamento, a traição tem perdão? A única maneira legal e bíblica que te dá uma forma de você se divorciar é a traição. A única forma que você pode se divorciar é através da traição. E violência, isso a gente pode aprofundar um pouquinho depois. Mas, assim, de maneira superficial, a única forma de você se divorciar é através de uma traição, né? Você foi traído, então hoje você pode... Essa pessoa rompeu essa aliança com você, então hoje você pode se desvincular dessa pessoa. O ponto é, qual que é o desafio? Se eu perdoar não significa não esquecer. Significa aprender a conviver com a marca. É entender que toda marca, ela vai passar por alguns processos, né? A ferida aberta, a ferida sendo curada e a cicatriz. Eu decido continuar dentro de um casamento em que eu consigo ver esse processo acontecendo e de fato eu vejo um arrependimento. Ok, é sua decisão continuar. Não, eu não consigo. Ok, é uma decisão sua terminar. O ponto é, todos os dias nós traímos a nós mesmos e traímos muitas das vezes o nosso parceiro. Jesus, ele é uma pessoa ali na Bíblia, no Novo Testamento, ela é incrível porque ele sempre vai subir a régua. Perguntam para ele sobre o adultério. E aí ele fala, olha, se você olhar para uma pessoa e desejar aquela pessoa, você já adulterou. Ou seja, a traição começa com um ato físico? Não. Começa aqui. Então, se a gente parar para pensar, muitas traições têm acontecido todos os dias. Quer ver um exemplo? Pornografia. Quantos casamentos são destruídos através da pornografia? E pornografia nada mais é do que você colocar outros parceiros para dentro da sua casa. Então, você está fazendo ali uma orgia sem você trazer ninguém fisicamente para aquele ambiente. Isso vai acarretar o quê? Só destruição no seu lar. Porque o diabo, ele trabalha com legalidade. Então, com portas abertas. Então, se você deixa uma porta aberta, ele consegue ter acesso. Então, a traição, ela não começa num ato ali. Ela começa aqui. Então, se você não fecha essa porta aqui, dificilmente você vai conseguir fechar uma porta física. Então, qual que é o ponto? Fechar portas. Não dar legalidade e acesso. Não estou dizendo que a traição é algo do diabo. É algo humano que a pessoa, por livre e espontânea vontade, ela decide trair. Ah, eu tropecei e caí no quarto do outro cara. Não. Não, é algo que é construído. A traição, ela é construída. Entendeu? E ela vem para realmente destruir a família. E o diabo utiliza disso. Eu estou espiritualizando porque o casamento é uma instituição espiritual. A primeira instituição formal que Deus cria é o casamento.
casamento é físico, emocional e espiritual. Então a gente sempre vai olhar para esses 3 pontos. Você dormiu com alguém, você se conectou com alguém e você destruiu o altar consagrado para você e para Deus e para sua família. Então a traição ela é algo muito delicado de se ver. É possível restauração? Eu já vi inúmeros casos. Sim. Eu já vi. Mas vai muito do casal estar disposto a se perdoar, que quem trai também precisa se perdoar. A pessoa que foi traída, ela precisa buscar perdoar o outro e se livrar da culpa de que foi ela a responsável pela causa da traição. Porque isso acontece muito no dia. Se joga um fardo muito grande no outro. Não, eu traí porque você deu brecha. Eu traí porque você não fez isso. E, de fato, às vezes existem comportamentos que vão realmente conduzir. Mas a gente não pode colocar o fardo no outro que não tem nada a ver sobre a traição. Mas é possível o perdão. É possível a restauração do casamento. Eu venho de uma igreja que chama Família Vitoriosa. O dia que eu cheguei na igreja lá, eu cheguei chorando e tinha um adesivão numa parede enorme escrito Família Vitoriosa. E o pastor me perguntou, Rian, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu quero isso aqui para minha vida. E uma família vitoriosa não significa uma família blindada dos ataques do inimigo, blindada de setas, de coisas, de desafios, de problemas. Significa que, diante de todas essas coisas, Cristo ele é o centro e ele me ajuda e me conduz a ter uma família saudável. É possível ver casamentos restaurados? É possível. É possível você perdoar traição? É possível. É fácil? Não. É por isso que a gente precisa de Jesus. Porque sem Jesus a gente não tem capacidade humana para conseguir isso. Porque aquilo é absurdamente doloroso. Avassalador, né? Destruidor. Destrói a mente, destrói a autoestima, destrói tudo. Total. Então só alguém sobre-humano, que é Jesus, consegue olhar para tudo isso aqui e falar, não, tem jeito. Existe jeito. Tem um caso na igreja, que para mim é um dos casos mais lindos. Inclusive, eles são padrinhos dos meus pais de casamento. Eles se divorciaram e eles ficaram 7 anos separados. E ela, em todos os cultos, levava a foto do marido e colocava no banco do lado. Todo culto ela ia e colocava a foto do marido no banco do lado. Deus restaurou o casamento deles. E por que eu falo Deus? Porque os dois estavam predispostos a isso? Sim, estavam. Mas só uma intervenção divina. Só alguém que é maior do que a traição, maior do que a falta de confiança consegue fazer isso. Tem coisas que só Deus ele é capaz de fazer isso. Então, a gente não tem como a gente não espiritualizar. Porque a traição, ela vai no âmbito espiritual. Então, a gente precisa de algo que seja capaz de restaurar nesses 3 âmbitos também essa relação. Então, a Bíblia vai falar... Acho que essa semana eu estava conversando com a Karina sobre isso. Perguntam para Jesus, Jesus, quantas vezes a gente tem que perdoar? E a Bíblia vai falar que é 70 vezes 7. E a gente acha que é um número específico. E quando bateu esse número, chega, não perdoou mais. Mas quando a gente fala de 70 vezes 7, o 7 ele tem uma representação muito forte para o judeu. O 7 é o número da perfeição. O que ele está dizendo? A perfeição do céu, de Deus, ele se manifesta na sua humanidade e só assim você é capaz de perdoar a pessoa quantas vezes for necessário. Então, é só Deus intervindo numa situação dessa que você consegue ver um casamento restaurado, um perdão sendo concretizado e a confiança sendo restaurada. Sem dúvida. Até porque fica, né, é como uma taça de cristal, né? Quando acontece uma traição, né? Se despedaça ali, né? A pessoa, ela se sente de fato, né, traída, enganada, e é difícil você reconstruir isso. E eu passei por isso, né? Eu posso dizer com precisão, porque Sim. Eu passei por isso. E eu tentei restaurar o meu casamento, a princípio. Mas perdoar é uma coisa, esquecer é outra. E o casal, ele precisa estar muito alinhado, os principalmente dois precisam. Na religião. Os dois de precisam. Fato, os né? dois precisam. Quero fazer dar certo, quero reconquistar a confiança da minha esposa, Exatamente. Eu quero fazer... um recomeço, né? Não é a palavrinha mágica, me perdoa, não é isso. Não existe. Esse é o primeiro passo. Aí vem uma jornada aí desafiadora. São as atitudes né, do outro que vão ditar também... principalmente se há, de fato, possibilidade de haver essa restauração ou não.
No meu caso, eu não vi mudança. Eu não vi, sabe? As atitudes permaneceram a mesma. Era aquela coisa inconstante, assim, 15 dias... Parecia que estava tudo bem, 10 dias, daqui a pouco já começava, parece que tudo de novo, sabe? E a traição não é só o ato de você ir lá e se deitar contra a pessoa. A traição ela é muito mais profunda. Sim, eu falo que ela começa na brecha que você dá. Exatamente. Né? Às vezes é uma curtidinha numa foto, né? Um direct que você vai ali, você dá uma olhadinha. Você tá conversando, uma conversa que você apaga. Uma pornografia, você assistiu algo que você sabe que vai estar prejudicando, de certa forma, seu casamento, atraindo coisas ruins. O que mais tem hoje é homens impotentes na cama, porque viram tanta pornografia, mas tanta pornografia que hoje só o superficial consegue satisfazer, e quando ele chega na cama, ele não dá conta. Ele não consegue. Sim. Ele não sente prazer, não sente atração. Então, tem um livro do Nassim Taleb que chama Antifrágil. E você falou da taça de vidro, é muito interessante. Eu já fui traído 2 vezes. Uhum. Eu sei exatamente isso que você está dizendo. É claro que não foi dentro de um casamento. Foi dentro de um relacionamento. Mas a dor é a mesma. Né? E muitas das vezes o maior desafio é você parar de se culpar que aquela traição teve sua responsabilidade. Uhum. E é interessante que no livro do Nassim Taleb ele fala que assim, o que é ser antifrágil? É ser uma taça de vidro dentro de um avião em turbulência e ela é chacoalhada. Ela é completamente destruída. E quando esse avião pousa, quando você olha para essa taça, ela tá muito mais bonita e ela tá muito mais exuberante de como ela começou aquela viagem. Então, só a intervenção divina nesse processo. E quando eu falo intervenção divina, gente, Mari, é importante a gente também entender que isso eu não estou só espiritualizando, dizendo que vai para a igreja que vai resolver. Não, você vai precisar passar por um aconselhamento pastoral, sim. Mas você vai precisar de terapia também. Sim. Eu não estou invalidando uma coisa ou outra. Você vai precisar procurar um hobby ali para você expor, extravasar essa sua energia que está guardada e reprimida. Então você tem que, nos âmbitos ali, espiritual, físico e emocional, tratar e ser muito pontual e saber que é um processo longo e delicado e que se você decidir passar, você vai sair muito mais forte e essa viagem, por mais dolorosa que ela seja, vai ser reparadora e vai te trazer, vai te formar alguém muito melhor. Nessa última sexta-feira teve um encontro de casais na nossa igreja. Uhum. E a gente... o pastor ele falou uma frase muito legal que as suas dores, que as suas feridas sejam um instrumento de cura para curar os outros. Às vezes Deus te colocou numa situação, ou Deus permitiu que algo acontecesse para que hoje você utilizasse disso para curar as pessoas. Uhum. Eu lembro de uma das nossas primeiras conversas, quando você me contou essa história, como o SOS nasceu, e foi mais ou menos assim. Você, para se curar, você começou a utilizar o SOS Amor Próprio e de repente você estava curando inúmeras pessoas. Então é sobre isso, né? Então, exatamente. Diante de uma situação dessa, utilizar disso para ser um instrumento de cura para si mesmo e para curar outras pessoas. Sim, e dentro da igreja a gente também fala muito sobre testemunhos, né? As pessoas elas querem vivenciar, né, um testemunho de bênção, uma vitória, algo grandioso que Deus fez na vida. E às vezes essas situações, elas estão querendo nos ensinar algo, né? Cabe a nós, né, o olhar de pegar o limão, né, e fazer a limonada, né? E transformar, de fato, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu peguei aquela situação, lógico que por um momento você fica, né, na bad, fica triste e tal. Mas eu falei, cara, não dá, chega, né? Chega uma hora que chega, eu preciso me reerguer, eu não sou essa, eu vou recomeçar minha vida. Deus tem coisas maravilhosas. Eu sempre tive muito comigo do que eu merecia. Então eu sabia que eu não estava merecendo viver aquilo, eu precisava virar a página e reescrever a minha história. E sempre há uma nova oportunidade. O melhor, ele sempre está por vir. Eu sempre falei isso. O melhor está por vir. Sempre. Então, cada situação desafiadora que acontecia na minha vida, eu entendia que o melhor estava por vir. E está ainda por vir. Eu casei, eu tô construindo um relacionamento maravilhoso, mas eu sei que tem muita coisa boa ainda para viver. Ainda vou formar, né, uma família maior, vou viver coisas incríveis, vou restaurar, ajudar. A minha história vai ajudar a restaurar a vida de muitas pessoas, a sua, né? E é sobre isso. É sobre isso, sobre ser curado e permitir curar, né? Com certeza, amigo. E falando sobre isso, a escolha da pessoa certa, a pessoa ideal, vamos dizer assim, né? Que não sei se de fato existe, mas como que você poderia pontuar pra gente
Como fazer essa escolha? Como saber se, de fato, eu estou escolhendo a pessoa certa? O maior problema das pessoas em que buscam escolher a pessoa certa é elas não serem as pessoas certas. Porque às vezes passa pessoas incríveis na nossa vida, mas às vezes a gente não está pronto para aquela pessoa e às vezes a gente perde essa percepção. Então o primeiro passo para você escolher uma pessoa certa é você sendo essa pessoa. E aí vem a pergunta, existe a pessoa certa? A pessoa certa é aquela que tem compatibilidade com você, aquela que vai conseguir construir com você e apontar para onde você está apontando, né? Então, eu escrevi um e-book que chama Escolha a Pessoa Certa e eu trago diversas dicas bem pontuais sobre como você deve escolher alguém. Sobre fé, sobre religião, sobre estilo de vida, sobre hobbies, sobre todos os âmbitos que nós temos na nossa vida, se existe compatibilidade ou não. É uma forma de você olhar de maneira racional para as relações com a qual você está se envolvendo e principalmente na forma que você se relaciona consigo mesmo. Então, Legal. se relacionar com o outro pressupõe que você sabe se relacionar consigo mesmo. Então, eu acho que esse é o ponto inicial. Ser a pessoa certa é tão, se não mais importante do que buscar a pessoa certa. Porque quando você é uma pessoa espetacular, quando você é uma pessoa incrível, nem todo mundo que passar na sua vida vai te merecer. Mas sempre pessoas incríveis vão querer ter a oportunidade de te conhecer e isso aumenta a chance de você encontrar alguém compatível com você. Faz total então, sentido. quando você busca isso, automaticamente você se torna um grande imã que atrai pessoas incríveis e atrai coisas boas para sua vida e oportunidades maravilhosas, né? Então, esse acho que é um caminho bem interessante. E pensando muito nisso, né, eu tô escrevendo meu próximo livro que chama Novamente. Que legal. Novamente, esse trocadilho de começar de novo, mas com uma nova mentalidade. Legal. Então, qual que é o maior erro das pessoas? As pessoas entram e saem de relacionamentos, entram e saem de empregos, entram e saem de ciclos da vida, mas permanecem Iguais. da mesma maneira. E esse é o maior problema. E as pessoas que fazem a mesma coisa, elas até querem resultados diferentes, mas não fazem coisas diferentes. Exato. Então, o primeiro passo é reprogramar a mente. Então, nesse livro que eu estou escrevendo, provavelmente vai sair para janeiro, fevereiro, eu falo sobre isso, sobre essa construção de uma nova vida, mas com uma nova mentalidade. É claro, à luz da Bíblia, né? Eu carrego essa parte cristã e eu quero que esse livro venha para esse olhar, porque Cristo é o maior exemplo de uma mentalidade saudável e sã na qual a gente consegue construir uma vida com um propósito. Então, é impossível você começar de novo da mesma forma se você quer resultados diferentes. Então, esse é o próximo livro que a gente está trabalhando legal, duro amigo. nele. Top. E o seu e-book hoje, que é o Escolha a Pessoa Certa, como que as pessoas fazem para adquirir? Link no meu perfil, lá você consegue acessar lá. Lá eu tenho uma outra obra, um livro mais antigo, chama Uma Xícara de Café e Duas de Fé. Lá também, tá na Legal. Amazon. Esse tá nas outras plataformas digitais, que também você pode adquirir pelo link. Eu não sei se você vai querer dar um desconto. Se você quiser um desconto para seus seguidores, a gente faz um linkzinho para você ou um cupom, sem problema nenhum. Vamos fazer, inclusive eu vou deixar aqui, ó, para vocês, tá? Ó. Vou deixar aqui e depois vocês acessem esse link que a gente vai deixar aqui com aquele descontinho especial. Perfeito. Amigo, acho que é sobre isso, né? Você queria deixar um recado final aí para o pessoal que está assistindo, para a gente fechar com chave de ouro aqui o nosso bate-papo? Claro. Eu vou falar aquilo que eu comecei falando, né? A qualidade do nosso relacionamento com Deus vai influenciar diretamente a forma que a gente se relaciona consigo mesmo. E a forma que a gente se relaciona consigo mesmo vai impactar diretamente nos nossos relacionamentos. Seja com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, com os nossos relacionamentos afetivos. Então, o meu convite hoje para você é que você abra a sua mente para a forma que você conduz sua relação com Deus. Na sua simplicidade, no seu quarto, na sua cadeira. Eu tinha muita dificuldade de me relacionar com Deus, então eu comecei a tornar aquilo mais prático. Eu colocava 2 cadeiras, uma vazia e a minha. Eu olhava para aquela cadeira e falava, não, Deus está aqui e eu vou conversar com Ele. E essa forma de me relacionar com Deus, escrevendo cartas para Deus, dizendo, olha, Senhor, eu estou me sentindo assim. Eu estou me sentindo assim. E eu li a Bíblia, essa forma de me relacionar com Deus fortaleceu muito a maneira que eu me enxergava. A Bíblia vai falar que nós devemos amar o próximo como a si mesmo. Então Deus ele dá um parâmetro. Que parâmetro é esse? Olha,
ame o outro. Mas qual que é o seu parâmetro? Como você se ama. Então, isso significa que você precisa se amar de uma maneira boa, poderosa, Sem agradável. dúvida. Mas qual o padrão que a gente vai utilizar? O amor de Deus. Então, Deus ele nos ama incondicionalmente. Então, a gente passa a olhar para o amor de Deus por nós, a gente se ama dessa maneira e a gente passa a contribuir e distribuir esse amor que a gente tem, porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Não aquilo que a gente tem, mas aquilo que a gente tem de sobra. Perfeito, amigo. Perfeito. Queria agradecer demais a sua participação aqui. Eu que agradeço. Eu espero que você, que tenha chegado até o final desse vídeo, né, tenha tido vários insights aí, tenha feito muito sentido para você. Já comente aqui, ó, qual foi a maior chave, qual foi o maior gatilho, o maior aprendizado que você teve com esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e já se inscreva também. Compartilha com os amigos, envia para a prima, para os amigos, para todo mundo aí esse vídeo. E espero que vocês tenham gostado, gente. Quero agradecer mais uma vez você, amigo. Obrigada pela sua presença, por todo o seu conhecimento e por fazer parte aqui do SOS Cast. E em breve a gente vem com mais conteúdo como esse para vocês, com mais vídeos, com muito mais conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.